Então, vamos começar do início, né. Como que funciona um ataque de um ataque cibernético? Um ataque cibernético, ele nada mais é do que um acesso não autorizado que um hacker faz através de um sistema que ele entra dentro do ambiente tecnológico das empresas. Ah, Gabi, de que forma? De várias formas. Então ele pode clonar, por exemplo, os e-mails de trabalho. Hoje, a maioria das informações, elas são públicas. Então ele consegue identificar quem são os colaboradores, quem é o diretor, quem é o CEO, né, e através de um processo que a gente chama aqui dentro tecnicamente, de phishing, ele consegue enviar um e-mail malicioso para um usuário, e o usuário na correria ele acaba clicando nesse tipo de ataque, né. Esse é um dos ataques que existem, tá, a gente vai falar um pouquinho também sobre ransomware, que é um tipo de ataque que foi bastante popularizado recentemente, tá, que ele tem 2 principais características. A primeira, que é a criptografia e o sequestro dos dados, né, e a segunda é o pedido de resgate, a famosa extorsão que a gente tem visto que muitas empresas têm caído, infelizmente, né. Ano passado a gente viu o Grupo Record passando por esse tipo de situação, a própria Porto Seguro passou por isso, recentemente a Unimed passou também, né, então grandes empresas que a gente vê que passou por isso, né, e que teve ali todos os seus sistemas criptografados, né, e que tiveram um alto valor de resgate, né, para poder ali efetuar o pagamento, tá. Então o alvo, ele basicamente, ele faz uma pesquisa sobre a empresa, então ele entende qual que é o segmento, qual que é o potencial financeiro, então quanto que essa empresa vale, quanto que ela monetiza, quanto que ela transfere de dinheiro. Então ele faz toda essa pesquisa, tá, ele cria uma estratégia, então ele identifica ali quais são os pontos mais frágeis daquela empresa, tá, ele tem como identificar se aquela empresa tem um site confiável, se não é confiável, se tem alguma porta aberta para onde ele possa entrar. Então ele faz toda essa pesquisa, esse é o primeiro passo, tá. Logo em seguida ele parte pra ação, então como eu havia mencionado, ou ele manda um e-mail, né, eu tenho certeza que tem alguém aqui na audiência que já viu alguém recebendo um e-mail de golpe, né, um WhatsApp que manda falando, enfim, né, que tem conta, né. Esses dias um funcionário nosso aqui estava comentando que recebeu uma mensagem, né, dizendo que ele havia recebido um presente, mas que ele precisava pagar para poder liberar esse presente. Então a gente vê milhares de golpes acontecendo diariamente, né. Então isso é uma das iniciativas que os atacantes utilizam hoje para poder entrar dentro do ambiente empresarial das empresas, tá. A gente precisa falar também das vulnerabilidades, né, que são as fraquezas, então como que a gente se protege, como que a gente se resguarda. Existem boas práticas que todas as empresas precisam adotar para poder mitigar esse tipo de risco. Então, ter um site confiável, né, adquirir todos os protocolos de segurança, fazer backup, ter uma política de senha forte e, principalmente, ter uma política de conscientização de todos os colaboradores, né. Hoje o maior fator de ataque é o fator humano, né, o usuário, ele acaba clicando no link, é muito sutil, então para ele, parece um cliente dele, parece um fornecedor dele que ele já, né, trata ali, no dia a dia, então ele acaba clicando. Então a conscientização dos usuários é fundamental, gente, para que mitigue esse tipo de risco. Logo em seguida, ter bons controles, né, então, esse tipo de vulnerabilidade ataca diretamente o controle gerencial ali das empresas, então ter um plano B, um plano de contingência, né, de como que vai colocar esse sistema no ar novamente se ocorrer algum tipo de incidente, né. E diante de tudo isso, o sequestro dos dados, né, que é a consequência de todo esse ciclo que a gente comentou aqui, né, do atacante. Então esse é um pouquinho de como que funciona, de como que são os modos operantes, tá, desse tipo de ataque. E aí, eu queria até comentar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte: a gente como corretor, né, olhando e falando assim: "Poxa, mas onde é que isso para quem eu posso oferecer, né?" Enfim, isso aí parece ser tão distante da minha realidade, mas pessoal, não é, tá? Eh, Quantas pessoas a gente conhece que já sofreram um ataque, mas assim, não precisa nem ser esse ataque hacker que, enfim, entra vem uma pessoa falar contigo com voz de aquela voz do Jornal Nacional, sabe, que não pode ser conhecido. Não é isso, são coisas muito mais sutis que acontecem no dia a dia
e que você pode ficar, principalmente as empresas, né? Então, se você tem empresa como alguma empresa, por exemplo, se você faz seguro alto e o seu segurado do carro ele tem uma empresa, você pode oferecer esse seguro. É um seguro muito bacana que não para de crescer. A gente fica acompanhando os dados da SUSEP e, assim, se eu não me engano, está no top 3 de seguro, de tipo de seguro que mais se destaca, que mais cresce por ano. E aqui eu também queria ouvir dos corretores, na verdade, ler, né? Que é o seguinte: queria saber quem já sofreu ataque hacker aqui, mesmo que seja o mínimo do ataque, quem já ofereceu seguro cyber para segurado, quem aqui já tem alguma experiência, quem é novo no assunto. Eu queria ler um pouquinho de vocês para a gente entender também em qual situação que a gente se encontra aqui, tá? Um abraço aí para todo mundo que está entrando. E uma coisinha aqui que eu vou ficar sempre lembrando no meio da live é o seguinte, porque eu vejo muito corretor entrando agora. Esse QR Code que tem aqui em cima da apresentação, ele é o QR Code para o seu certificado, tá, gente? É um certificado de capacitação dessa live aqui, que você participou e você está capacitado sobre o assunto de seguro cyber. Tem também o link aqui na descrição. Se você tiver com preguiça de pegar o telefone ou não está podendo pegar o telefone e apontar para o QR Code aqui, no link da descrição tem o link do certificado, tá bom? É isso, não vou mais atrapalhar, hein? Não, mas só complementando, a gente tem também alguns casos de phishing que eles mandam como se fosse a Receita Federal, então você caiu na malha fina, e é muito sutil, como a Gabi falou, né? Tanto a pessoa física pode estar passível, mas a pessoa jurídica, ela tem uma reputação a zelar, né? E os próprios corretores têm uma reputação a zelar que não podem estar à mercê desse tipo de vulnerabilidade, né? Então, o Walter Ferreira de Moraes aqui comentou, é uma área nova que para oferecer para os clientes jurídicos. Imagino que ele tem essa gama de clientes jurídicos, né? E sim, pode ser vendido, como o João comentou, como uma nova oportunidade, você fazer o famoso cross-sell. Então, vende um seguro que você já está acostumado a vender para aquele tipo de segurado, e você pode ali agregar mais valor com o seguro cyber da CAD. Tá? A gente vai falar um pouquinho dos nossos diferenciais, mas aqui também, né, para complementar, a gente trouxe algumas das notícias que a gente vê por aqui, né? Então, a gente está no mercado certo para oferecer esse produto. Por quê? Os ataques cibernéticos, eles aumentam ano a ano no Brasil. O Brasil é o 5º país mais visado nesse tipo de ataque e é um dos países que menos se protege, né? Então, a gente tem muitos alvos e poucos protegidos. E aí que entra o papel do corretor e o papel da seguradora para poder, principalmente, ajudar aquelas empresas que são medianas, que não têm tanto suporte para ter uma proteção ali de ponta firme no final, né? E talvez perder a sua carteira de clientes, enfim. Mas o Brasil... Mariana, Pode falar. desculpa, mas você tocou num ponto aí que é muito importante, porque o seguro cyber, ele não foi feito só para mega empresas, igual a Gabriela tinha mencionado, que, por exemplo, a seguradora X foi hackeada, outras empresas multinacionais foram hackeadas. O próprio corretor, ele tem o benefício aí de fazer um seguro cyber para você próprio, né? Para a corretora. Tem aqui o link na descrição do vídeo aqui. Mariana vai colocar depois na tela um outro QR Code para esse link. Mas só para vocês terem ideia, para vocês refletirem, imagina se hackeiam o seu e-mail da sua corretora ou então a parte de gestão da sua corretora. Como é que seria no dia seguinte, você sem acesso aos seus dados, ao seu e-mail? O que aconteceria? Eu acho que não rodaria a empresa. A empresa ia dar iam ter que, Sim. enfim, se virar nos 30 aí para conseguir dar sequência. Então, não é feito só para megas empresas, é para pequenas e médias empresas também, tá, gente?
Com certeza, João. E a gente vai entrar um pouco nesse tema, trazendo aqui as notícias, mas é um ótimo spoiler, né? Porque qualquer pessoa pode ser um ponto de um possível ataque. Então, se você é corretor, se seu cliente for invadido, você, por tabela, pode ser contaminado também. Então, é por isso que a empresa e as corretoras, né, e médias empresas precisam ter esse apoio. E é por isso que a CADE fez essa proteção incrível que a gente vai mostrar para vocês agora, né? E só dando um contexto, em 2022, em cada 3 empresas foi atacada, né? Então a gente tem ali um aumento exponencial de ataques. E como você bem sinalizou,